conversar, maravilhosa? Bora bater um papo? E a primeira pergunta que eu vou fazer aqui pra você é: você conhece o arquétipo de Lilith? Você já ouviu falar sobre essa deusa? Não? Sim? Talvez? Não sei? Peraí. Sempre que eu vou gravar, eu esqueço de colocar esse abençoado celular em modo avião. Aí entra uma ligação, diz que vai interromper a gravação, acredito que não interrompa, mas enfim, é isso, vida que segue. Arquétipo de Lilith. Antes de você responder essa pergunta, você sabe o que de fato é um arquétipo? E antes dessa pergunta, você já parou para pensar se simplesmente a gente vai vivendo e vai vivendo sem nem saber por que temos o comportamento que temos? Claro, obviamente não teremos todas as respostas. Ufa, porque senão seria loucura demais, inclusive, né? Mas você já se perguntou por que você se comporta desse jeito? Por que você reage dessa forma a certas situações? Por que você perde controle com algumas pessoas e outras não? Por que você sempre está caminhando, caminhando, caminhando e parece que morre na praia? Por que você tem sempre a sensação de que não sai do lugar? Já se questionou sobre isso? Pois é, maravilhosa. E a gente pode começar a entender um pouquinho. Afinal de contas, o ser humano é muito complexo e a gente não está aqui para poder entender absolutamente tudo sobre nós, não é mesmo? É por isso que chamamos de evolução. Mas podemos começar a entender um pouquinho sobre todas essas perguntas. O porquê agimos como agimos, porquê nos comportamos como nos comportamos, porquê pensamos da forma como pensamos, porquê acreditamos no que a gente acredita e por que é tão difícil desacreditar disso para construir uma nova crença, uma nova forma de viver que faça mais sentido para nós. Por que você se apega tanto ao sofrimento? Se você é uma pessoa, é uma mulher que se questiona, mas ainda não entendeu ou não conseguiu ir a fundo sobre esses questionamentos, então eu convido você a participar do grupo do curso A Magia Sagrada de Lilith. Nesse curso eu vou ensinar vocês tudo que eu sei, tudo que eu busquei de informação, de conhecimento em cursos, em vivências, em experiências viscerais, tudo, absolutamente tudo. Para você poder entender um pouco mais sobre você nesse mundo. Porque na realidade, não é sobre o mundo e nem é sobre os outros, é apenas sobre você. E não estou falando sobre egoísmo. Não é egoísmo, tá bom? Não é pensar somente em si, é pensar a partir de você. É diferente. Mas enfim, o arquétipo de Lilith, ele traz consigo essa questão da igualdade. Afinal de contas, foi feita do mesmo material que Adão. Ela traz consigo esse conceito de ser inteira, ou seja, uma mulher inteira, independente, autônoma de si, inteligente emocionalmente falando. Quando a gente pega lá a história de Adão e Eva e tem lá na historinha deles, lembre-se que eu estou falando isso com base em mitologia, tá? Não é religião, são pesos diferentes. Mas lá na mitologia de Adão e Lilith tem lá, de Adão e Eva, tem lá que Eva foi feita a partir de uma costela de Adão. Ou seja, ela dependeu de uma parte de Adão para existir. Automaticamente incute no inconsciente coletivo feminino que a mulher depende do homem para existir, que a mulher depende de algo para existir no mundo. E ela depende de alguém para simplesmente ser quem ela é.
Ou seja, ela é uma dependente emocional desde que o mundo é mundo dentro dessa mitologia de Adão e Eva. E aí, quando você vai lendo essas histórias, estudando essas histórias, sem o peso emocional que existe, né, dentro de uma religião, da famosa fé, de contradizer ou não Deus, enfim, nada disso. Tira tudo isso. Seja simplesmente um ser humano neutro agora. Você vai conseguir perceber certas conexões entre a história da Bíblia, contada pela Bíblia, com todo esse peso que as mulheres carregam até hoje e ficam nessa luta para tentar se desvencilhar disso tudo. E a Lilith, ela, dentro das escrituras judaicas, é tida como a primeira mulher de Adão, feita do barro. Então ela traz a individualidade da mulher, a individualidade do feminino, ela traz a igualdade, ela traz a integridade, a mulher dependendo apenas dela mesma. Ela é uma mulher independente, com autonomia emocional, porque ela não dependeu do outro para existir. Ela foi criada do zero, a partir do mesmo material que Adão. Ela não dependeu do homem para existir. E por esse motivo, ela é o arquétipo mais forte dentro do sagrado feminino. E por ser o arquétipo mais forte dentro do sagrado feminino, para se trabalhar o sagrado feminino, para que as mulheres possam alcançar e entender a sua autonomia emocional, desenvolver a sua inteligência emocional, é que dentro dessas histórias, conforme você for estudando e lendo, você vai entender que ela foi endemonizada. Sim, Lilith, ela se rebelou dentro do paraíso, né? E essa rebeldia dela, essa desobediência, porque feriu os princípios dela de igualdade, integridade, né? Ela saiu do paraíso. Ela bateu em retirada por conta própria, apesar de muito raivosa, de todos aqueles sentimentos que a mulher e o homem sente, o ser humano sente. Raiva, ódio, desejo de vingança, desejo que o outro se dê mal, aquele sentimento de humilhação, né? Quando nós, enfim, nos sentimos abandonadas, rejeitadas, e aí vem junto o sentimento de humilhação, o próprio abandono, a própria rejeição, é muita coisa. Mas esses sentimentos, essas emoções existem e nunca vão deixar de existir. É isso que nos tornam seres humanos. Ponto. Tá? É o sentir. E aí, devido a essa rebeldia dela, essa desobediência, a história continuou com ela se tornando um demônio. Ela bateu em retirada do paraíso e, a partir de então, ela se tornou um demônio. Um demônio que ia nos sonhos dos homens e copulava com os homens e faziam com que os homens traíssem as suas esposas. Então, esse arquétipo foi para mulheres que são muito sensuais, naturalmente lindas, que chamam a atenção de alguma forma, o seu jeito de ser, o seu jeito de andar, o seu jeito de se comportar, a sua facilidade de falar de sexo, de gostar de sexo, enfim. E essas mulheres foram colocadas juntas com esse arquétipo de Lilith, ou seja, é onde as mulheres rivalizam as próprias mulheres. Essa daqui, essa fulana, é uma PUTA, então eu não vou ser amiga dela, porque senão ela vai roubar o marido de mim. Por quê? Porque na mitologia de Lilith existe esse trecho na história, em que ela era a responsável por fazer com que os homens sentissem desejos
à flor da pele e por isso traíssem as suas esposas, as suas mulheres. Pois então, um homem não é responsabilizado pelos seus próprios atos, e sim a culpa recai sobre uma figura feminina. Outro ponto da história muito interessante, não é mesmo? Acredito que para muitas mulheres aí faça muito sentido essa história. Então, e aí ela foi endemonizada. E a partir do momento que ela foi endemonizada, nós mulheres fomos criadas, e até no nosso inconsciente coletivo, inclusive, entendemos, na verdade, que esse arquétipo é um perigo. Ele é demasiadamente assustador. E por isso que mulheres decentes, que não querem ser colocadas a escanteio, esqueci agora a palavra, mas que não querem ser rejeitadas, abandonadas, elas têm pavor desse arquétipo. Por quê? Porque esse arquétipo, na verdade, vai trazer para ela a consciência do poder que ela tem sobre si mesma. E pasmem, maravilhosa, mas pasme mesmo. Pense aí, inclusive, uma reflexão para você. Se questione. Você realmente tem medo das suas sombras ou é do poder pessoal que você tem dentro de si, mas que devido a milhões de situações e de crenças e de educação e de sociedade, enfim, você foi enterrando esse poder pessoal dentro de si? Reflita sobre isso. Se questione sobre. É medo das sombras? Medo de você perceber o quão egoísta você pode ser, o quão raivosa você pode ser, o quão perversa você pode ser? Ou é medo de descobrir a real potência que você tem dentro de si? Pense sobre isso e depois me fala nos comentários, pelo direct. Compartilha comigo. Qual foi a conclusão que você chegou aí consigo mesma, tá bom? Mas é isso, mulher. O arquétipo de Lilith, ele traz consigo todo esse poder, toda essa potência. Ele remexe mesmo nas sombras do feminino sagrado. Sim, naquilo que a gente esconde, inclusive de nós mesmas. Mas é preciso olhar, é preciso encarar para que possamos de fato desenvolver a nossa autonomia emocional, a nossa autoestima, a nossa independência. Para que a gente possa nos enxergar sendo simplesmente nós inteiras. Não precisamos de um relacionamento amoroso para ser feliz, não precisamos de um casamento para realmente ser feliz, não precisamos ser mães para sermos mulheres de verdade, não precisamos ter uma família tradicional para sermos felizes. Nós somos felizes conosco. Nós precisamos trabalhar a nossa consciência para entender que nos bastamos. Nós somos o suficiente para nós. E a partir desta consciência, a gente vai ter a escolha de, por exemplo, querer ter uma família. E aí você vai em busca daquele homem que corresponda à família que você deseja ter. E não a qualquer homem. Entende a diferença? Você vai estar no poder de escolher quem você vai querer ter do lado. O homem que você vai querer ter do lado. E não somente ser escolhida por ele. Entende? Você não vai ter pressa. Você vai conseguir lidar com a sua carência. Porque a gente é carente. O ser humano é carente porque é gostoso se relacionar. O ser humano, ele se desenvolve, ele evolui, ele percebe inclusive as suas crenças limitantes através dos seus relacionamentos amorosos, de amizade, familiar, profissional, enfim. É a partir dos relacionamentos que a gente começa a tomar consciência daquilo que está limitando ou não a gente. A partir do momento que você desenvolve essa autonomia emocional, a partir do momento que você entende que neste mundo você é inteiro em si e você se basta, você vai começar a escolher o que você quer na sua vida.
Não, eu me basto, mas eu quero um relacionamento porque eu quero. Eu quero passar pela experiência de um casamento. Eu desejo isso. É um querer meu, não é uma necessidade minha para existir e ser feliz. Percebe a diferença? É gritante essa diferença, não é? Pois é, mulher. E é com essa autonomia emocional, com essa inteligência emocional, trabalhando o sagrado feminino com o arquétipo de Lilith, que você vai começar a entender como você funciona, os seus mecanismos de defesa, para que você possa estar na sua vida num posicionamento, numa posição de eu estou no centro da minha vida e a partir disso eu tenho o direito de escolher o que eu quero. Eu quero me casar, eu quero ter filhos, eu não quero ter filhos, eu quero fazer mais uma faculdade, eu quero fazer pós, doutorado, mestrado, não quero casar e eu quero morar fora do Brasil para poder fazer um pós-doutorado lá fora. Enfim, escolher o caminho que você deseja trilhar, que você deseja seguir. Mas isso só é possível a partir do momento que você se confronta com as suas sombras, que você confronta os seus padrões, as suas crenças limitantes e que você mergulha dentro de si e reconstrói de dentro para fora, que não é fácil, tá? A sua autoestima e a sua autonomia emocional. É forte isso, não é maravilhosa? Pois então, e é por isso que o curso se chama A Magia Sagrada de Lilith. Magia, porque a vida por si só ela é mágica. Ela é feita de energia. Nós somos energia. Tudo é energia. Tanto as coisas materiais, inertes, mas também é feita de energia. Por mais que não se mexa, por mais que aparentemente não tenha vida, mas é feito de energia. Tudo, absolutamente tudo é energia. Sagrado, não porque é de Deus ou coisa do tipo, mas a gente precisa começar a desenvolver o olhar do sagrado no sentido do respeito. No sentido de que, poxa, eu sou uma pessoa sagrada porque eu mereço respeito. O meu corpo é sagrado porque ele merece respeito. Entende? É sagrado no sentido de divino, de estar integrado com a vida, com o universo. Mas não no sentido de puritanismo, pecado ou não pecado. Não, não é nesse sentido. E Lilith, por ser o arquétipo do sagrado feminino, para romper com esses padrões que limitam a sua vida, que limitam os seus sonhos, os seus desejos, que limitam simplesmente você, de ser quem você é. Maravilhosa? Se você quiser mais detalhes sobre o curso, valores, quanto tempo vai ser de curso, aonde vai ser o curso, enfim, tudo, absolutamente tudo, inclusive como que faz a inscrição, me chama no WhatsApp, que vai estar aqui na tela e também na legenda, que eu vou mandar para você o PDF explicativo com todas as informações importantes sobre esse curso. Combinado? Um beijo!